Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No livro é a questão 556, do rito do batismo e a disposição de quem o recebe já adulto. A questão 556. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo: fulano ou fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não tem amém. Se disser, não é inválido, mas não tem amém. Então é assim, nós havíamos visto que qualquer um pode batizar qualquer outro. Se é uma criança, se for uma criança que estiver em perigo de vida, pode se batizar, mesmo sem o consentimento dos pais. Aí tem que esperar que essa criança entre no paraíso o quanto antes. Por quê? Porque se ela vive e os pais são hereges, um dia ela vai aderir à heresia dos seus pais e vira um apóstata. É melhor não ser batizado do que acontecer uma coisa dessa. Mas é o seguinte, os pais têm a pátria potestade sobre seus filhos. Então nós não podemos ficar batizando as crianças dos outros sem o consentimento dos seus pais. Isso daí é importante. Mas quando estão em perigo, a salvação da alma é muito mais importante do que o poder que nossos pais têm sobre nós. Então, se por uma razão superior, que é a salvação daquela criança, então se pode batizar, dado o perigo de morte daquela criança, o perigo de vida daquela criança. Isso aconteceu no Pio IX. Havia uma empregada nos Estados Pontifícios, uma empregada de um judeu. Aí ela fez o favor de batizar o filho do judeu. E o que fazer com isso? O Papa mandou tirar o menino da casa dos pais e entregar a uma família católica para que criasse a criatura. Eram os Estados Pontifícios, então o Papa também tinha um senhorio temporal sobre aqueles lugares. E justo era o território dele. Todos os reis ficaram contra ele, hein? Da Áustria, França, porque ele tirou. Mas por quê? É um cristão não pode ser criado por um judeu. Vai apostatar. O que aconteceu com esse menino? Ficou adolescente, aí foi permitido ele voltar para a casa dos pais. Como ele foi bem criado, bem batizado, ele ficou um mês. Depois ele voltou, não quis ficar com seus pais, e voltou a Roma, estudou e virou um sacerdote. Então a empregada fez Deus consertou, hein? Porque se ele tivesse virado apóstata, seria, imagine o horror disso, não? Então veio aí uma ajuda de Deus, e o Papa Pio IX deve ter rezado também por essa criança. Mas então, nesse perigo, se batiza. O batismo tem que a água cair e escorrer, e é sobre a pele da pessoa. Essas crianças cabeludas, hein? É complicado, porque muitas vezes jogam aqui, e se aquela água não pegou no couro cabeludo, não é batismo, porque não é lavar o cabelo. O cabelo é a parte mais superficial do homem. Depois a gente perde, não serve para nada. Não é verdade? Para que cabelo, né? Pois é. É o símbolo da vaidade, por isso não é lavar cabelo, é lavar a pele. Porque o batismo quer dizer o que? Um banho. E quem normalmente lava o cabelo não tomou um banho, não é verdade? Então tem que ser assim, o que está significando produz, então tem que ser a pele. Então uma criança saída já do útero de sua mãe, a cabeça é a parte principal do homem, se batiza na cabeça. Se for cabeluda, na testa. Mas vai que o parto seja tão complexo e está ali naquele expulsivo que não sai, sei lá, deu um drama no parto. Se tem as perninhas da criança, pode jogar nas perninhas da criança. Fulano, eu te batizo, nenhum problema. Em que a água caia e escorra. Que água? Menta, não necessariamente de bica, de fonte, de mares, mineral, não importa. Qualquer água, a substância água. E diz, fulano, eu te batizo, dá um nome. E joga simultaneamente a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e está batizado. Se alguém derramasse água e outro profetizasse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Então imagine os senhores que o pai está ali naquele momento e ele quer jogar água na criança,
batizar seu próprio filho e a enfermeira diz as palavras, ou o médico? É essa a pergunta do catecismo. Seria válido de modo algum. Se alguém derramasse a água e outro profetizasse essas palavras, a pessoa não ficaria batizada. E olha, nessas modas inovadoras do modernismo, isso acontece, hein? Tem uns que a madrinha diz uma coisa, o padrinho diz outra, o padre joga água e inventa um monte de estupidezes e é para realmente invalidar o sacramento. Assim que não é válido. Por quê? Porque o ministro, ou seja, a pessoa que está batizando, ela que aplica a matéria e a fórmula para o sujeito que está sendo batizado. É a mesma. Então, é necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero colocar escrúpulo não, hein, no batismo. Normalmente no nosso tempo as coisas eram bem feitas, mas tenham cuidado, hein? A partir de os últimos 10 anos, a criatividade tem sido tal que inventam cada estupidez. E nesta peste que vivemos, você viu aquelas... É ridículo. Aqueles padres com a armazinha de brinquedo. Pois é. Tá brincando com algo tão sério, né? Então, dê um tiro de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A margem da estupidez. Ridícula. E se não caiu água na pele da criança? Foi a sua cabeleira? O que acontece? Então tem que ter cuidado com essas coisas, hein? O diabo não se cansa de investir para invalidar tudo. E o sacramento do batismo é muito importante na vida de todos. Assim que ele não se cansou, inventou essa estupidez para pessoas realmente... 558. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Então vamos a um acidente. Estamos na rodovia Presidente Dutra. Tem um acidente. Aí eu não sei, uma coisa horrível, uma pessoa praticamente despedaçada na rua. Um acidente feio. Então, posso batizar essa pessoa? Essa é a pergunta do catecismo. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la sob a condição dizendo: se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso serve para os fetos expulsados nos abortos naturais, obviamente, não. Porque normalmente se o corpo expulsou aquele feto é porque ele está morto. Normalmente. Mas a Santa Igreja faz de tudo numa esperança, inclusive assim, remota, mas possível, de que ainda esteja algum efeito da alma sobre o corpo. Pode ser o calor, por exemplo. Então se joga, diz o nome, fulano, eu te batizo. Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há essa condicional. Se ele está vivo, ele fica batizado. E se ele não estiver vivo, ele não fica. E aí não profanamos o sacramento, porque o sacramento não é para cadáveres, é para seres vivos. Então a condicional salva o sacramento. Agora, na nossa marginal, sei lá, Tietê, acontece um acidente. Como nós vivemos num país que um dia foi católico, se supõe que seja um batizado. Então, se supõe. Agora, se o sujeito perguntar lá, meu amigo, qual a sua religião? Eu sou católico, é batizado? Não. Aí batize o sujeito. Não, nenhum problema. Você quer ser batizado? Quero. Peguem a água. Se for a marginal se for do Tietê, eu não recomendo a água do Tietê, né? Mas, nas dúvidas, hein, vão lá com uma canequinha, peguem e batizem esse sujeito. Agora, se ele não quiser ser batizado, não pode batizar. Porque um adulto tem que querer. Se o adulto não quer, nós não podemos fazer nada por ele. Se for um protestante, por exemplo. Quando se deve levar à igreja as crianças para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o mais cedo possível. Hoje está muito romantizado o batismo, hein? Isso é por causa do modernismo, que fez o batismo ser um acontecimento da comunidade, como eles dizem. Aí vai aquele monte de gente, o churrasco está marcado, nada contra o churrasco, hein? Pode seguir com o churrasco.
Mas, se a mãe não pode ir, aí não batizam a criatura. No rito do batismo, a mãe não está contemplada, hein? A criatura fica nos braços da madrinha ou do padrinho, e está o padre e os padrinhos, nem o pai está contemplado. E antigamente era assim, saía da mãe, limpava a criaturinha, ia para a paróquia, o pai, padrinho, batizava, a mãe voltava, a criança voltava para sua mãe e pronto. Não era esse acontecimento, se a mãe não foi, vai chorar. Por quê? Porque ela já deu a luz natural, tem os seus méritos da maternidade. Agora, no batismo vai ser dada uma luz sobrenatural. E quem é a mãe? É a madrinha. Então, por isso, a madrinha ou o padrinho e o padre e o pai acompanham, faz parte do procedimento. Mas hoje está muito humanizado isso. Então, se a mãe ficar, não sei, no hospital um tempo, ou está com os pontos, hoje tantas cesáreas, até se recuperar, tem uma escadaria na igreja, até poder subir isso, vai levar algumas semanas. Aí deixa a criança e o pecado original cria raiz. Quanto mais se demora, mais estrago o pecado original fará. E assim, depois, o combate é mais cruel. Então, não dando muito tempo para o pecado original criar sua raiz, estamos dispondo esta alma para a graça o quanto antes. Quanto antes seja de Deus, terá muito mais para o reino da graça se instaurar e reinar na alma daquela criaturinha. Então, o mais cedo possível. Aí tem que ter cuidado que com o mais cedo possível, nessa escassez de sacerdotes na tradição, as pessoas às vezes se antecipam e ficam batizando muito rápido também. É assim, se tem uma margem de alguns meses que o padre chegará, deixa para o padre batizar solenemente. Agora, se a criança está doente, não tem como aceder ao sacerdote, aí sim batiza e o padre completa. Mas é bom conversar com o padre, hein? Porque hoje tem uns que tem tanta pressa, que é uma ansiedade batizar o quanto antes, e aí priva a criancinha dos sacramentais que são importantes. E outros têm o descuido, são dois extremos que se dão as mãos e deixam para batizar quando vier a madrinha. Está na Europa. Um dia, quando ela estiver entre nós, a gente batiza a criança. Isso são coisas realmente absurdas. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter uma suma presteza em levar as crianças para que elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. Isso daqui, olha, serve porque hoje está de moda, porque tem pessoas que anularam o limbo. O limbo não pode ser apagado por nenhuma borracha de péssima teologia. Existe um lugar chamado limbo, e as crianças sem batismo vão para esse lugar. É cruel. Vamos olhar a luz de Deus? Não. Porque estar sem merecimento no paraíso é injusto. Lançá-las ao inferno sem elas terem feito algo grave, injusto também. Então a sapiência de Deus, que é justa e misericordiosa, estabeleceu que aquelas almas que somente têm a mancha de Adão e não têm pecados pessoais, ao morrerem, estejam nesse lugar chamado limbo. Mas tem um monte de coisas, aparições falsas, tem nem sei o nome e nem preciso saber, que inventou de batizar nos ares, jogam água nos cantos e batiza as crianças do limbo. Sacramento precisa que toque. É a aplicação de matéria e forma sobre uma pessoa. Não adianta jogar nos ares, o limbo não está nos ares. E mesmo se estivesse, o batismo é dado por um a um. E não dá para batizar uma alma, no limbo não tem um corpo. É difícil molhar uma alma, hein? Eu diria que é impossível molhar uma alma porque não tem corpo. Então são invenções, por quê? Porque às vezes pensam, é mãe. Pois é, um padre falar isso é muito aparentemente fácil, mas não é tão fácil. É triste. Talvez tenhamos irmãos no limbo, hein? Acontece tantos abortos naturais numa concepção, talvez tenhamos um monte de parentes lá, não é legal. Mas pior é tê-los no inferno, para onde os batizados que não se comportam bem vão.
E todos nós podemos ir, infelizmente corremos esse risco. Então o limbo não tem este tormento, este horror. E não é por uma falsa concepção de amor, de parentesco, que vamos anular o limbo, hein? Eles estão felizes, numa felicidade natural, que para nós que sabemos que existe o céu, não diz muita coisa. Mas como eles não conhecem o que eles perderam, então eles não estão frustrados. Estão felizes lá com uma felicidade natural. Então esse negócio de ficar batizando nos ares, batizar milhões de crianças e tirá-las do limbo, tudo isso é falácia. É estragar o tempo, deteriorar a fé, que isso é grave, e depois é realmente ilusório, porque não acontece. Então, dado o perigo da criança morrer, uma criança é muito frágil, as pequenas, pode engasgar, não? Uma noite aí podem acordar na eternidade, então batizá-las o quanto antes. O perigo que elas correm é contínuo. Pecam então os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente, porque os privam da vida eterna, e pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõem aos perigos de morrer sem terem recebido esse sacramento. Então, a diligência, a negligência nessa matéria é pecado. Então, às vezes, modernamente, o grande problema são os padrinhos. Porque os pais escolhem os padrinhos, às vezes os padrinhos estão distantes, mas a Santa Igreja, para dar o batismo quanto antes, ela dispôs o seguinte: vamos supor que os senhores querem uma madrinha que está lá na Suíça, e ela fez o favor de não poder vir para o Brasil porque ela está, não sei, trabalhando, vai tirar suas férias. Não tomou a vacina. Ela não tomou a vacina também, ela não vai poder sair do primeiro cantão que ela tiver lá, está presa, e nem vai tomar. O que fazer? Batiza a criança. Simples. Não, senhores. Diz que a Dona Maria, presa lá na Suíça, ela aceitou ser madrinha. Os senhores podem pegar uma outra mulher, a Dona Lourdes, para representar a Dona Maria que está lá na Suíça. Então, na hora do batismo, quem vai segurar a criança? A Dona Lourdes. E quem vai virar madrinha? Dona Maria, que está presa lá na Suíça, por não se vacinar. Olha só. Mas ela tem que aceitar ser representada. E a representante tem que saber que está representando a Dona Maria, que está presa lá, entendeu? Então, por que a igreja faz isso? Para que não tenhamos desculpas e deixemos uma criança sem a salvação por uma estupidez, uma bobagem. E aí a Dona Maria vai ser madrinha de verdade, porque ela foi representada pela Dona Lourdes, que tocou a criança na hora do batismo. Isso serve para os padrinhos também. Então, não tem razão de demorar para batizar. Aí, se não tiver, a carne está cara, não tem para o churrasco? Abre umas cervejas aí, está resolvido. Não faz festa. A festa é no céu e na alma da pessoa, hein? Reduzir a quase um aniversário, uma formatura, o batismo, está muito humanizado e profanado, hein? Depois de um batismo, alguém é filho de Deus, aí vai reinar o que? Os vícios depois desatinos dos homens mundanos para comemorar um batismo. Isso é realmente contraditório. E no Brasil tem muito disso. Então temos que batizar, fazer o possível para que seja de modo solene, então esperar o sacerdote, ele demorando, aí consulta o sacerdote, ele dará o conselho, cada caso é um caso, mas nunca temos razões para demorar. A criança está na UTI, se pode, o padre pode ir lá, batiza a criatura. Se não puder, uma enfermeira católica. Podem pegar, aí se for o caso, uma parteira, se tiver, ou aí um médico, qualquer um católico pode fazer isso de modo com que a criança não fique privada do sacramento do batismo. 562. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor ainda que imperfeita dos pecados mortais que tenha cometido. Então, assim, não pode batizar uma pessoa que não tenha fé.
Aí é muito belo porque no batismo, quando vão batizar as criaturas, a primeira pergunta que o padre faz para os padrinhos é o quê? Fulano, que pedes à igreja de Deus? Aí o padrinho e madrinha, ou ambos, em nome da criatura, responde a fé. Quando eles dizem isso, a Santa Igreja dá fé para aquela criança. É um ato da Igreja. Por isso nós, como católicos, somos o quê? Nascidos da pia batismal, filhos de Deus e da Santa Igreja. Porque a fé foi recebida de Deus e da Santa Igreja naquele momento. Aí por isso podemos batizar uma criatura. Porque Deus deu a fé pela Santa Igreja. Aí aquela criatura que tem a fé vai ser batizada. Falo isso das criaturas sem uso de razão. Quando tem uso de razão, elas têm que acreditar, têm que ter um assentimento livre às verdades que recebeu por instrução. Então, se nós temos uma pessoa que não crê nas verdades católicas, não podemos batizá-la. Temos que instruí-la, refutar suas argumentações errôneas e depois batizar a pessoa. Por isso precisa da instrução. Aí o adulto, como normalmente tem seus pecados pessoais, tem que estar arrependido. E aqui basta a simples atrição, ou seja, aquele arrependimento imperfeito. É suficiente. Dos pecados mortais que tenha cometido. Se o adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, que receberia? Aí se o adulto se batizasse em estado de pecado mortal, sem esta dor dos pecados, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. E esses efeitos ficariam suspensos, enquanto não se fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Então vamos supor, normalmente quando batizamos um adulto, o padre atende a confissão dele, mas como ele não é batizado, ele não pode receber a absolvição. Então só ouve os pecados e fica no sigilo de confissão. Aí depois batiza o sujeito e depois de batizado se dá a absolvição para ele. Porque quem não é batizado não pode receber sacramento nenhum. O batismo nos faz aptos para receber os sacramentos. Então por que ele se confessa antes sem receber a absolvição? Porque ao dizer os pecados, nós movemos o arrependimento. Aquela vergonha, constrangimento de dizer, são elementos que favorecem o arrependimento da alma. Aí se ele for batizado com esse arrependimento, ele ficou 0 quilômetros. Assim, zerado mesmo. Se ele morrer, dar um infarto, se ele tivesse essa dita, ele entraria triunfante no paraíso. Ao dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pum, um derrame. Entraria glorioso no céu, hein? Mas como isso não acontece, normalmente, aí se dá a absolvição e a vida continua até que a morte nos alcance. Mas seria um pulo do gato, hein? Magnífico. É o que Constantino tentou fazer, mas Deus o castigou, deu uma lepra para ele, porque ele conhecia o catecismo, sabendo que quem se batiza no último instante fica 0 quilômetro, então ele quis curtir a vida, nos palavras modernas, e depois no leito de morte ser batizado. Aí Deus deu uma lepra para ele. Com Deus não se brinca, hein? Deu uma lepra, ele ficou mal, aí São Silvestre batizou ele, aí ele ficou curado da lepra. E morreu depois. Vai brincar com Deus, hein? Pois é. Cuidado, hein? Todos já somos batizados, não dá para deixar para a última hora mais nada. Mas isso é muito importante, porque hoje temos batismo de adultos. Esse liberalismo de dizer que quando os filhos crescerem vão escolher a sua religião, fará com que eles não tenham nenhuma religião. Normalmente. E se cair um raio de graça, eles vão ser católicos. Aí tem que batizar adulto. Eu me lembro, hein? Na minha paróquia se batizava quando eu era criança, um monte de adultos. A gente fazendo primeira comunhão, tinha 2 catecismos. Um dos que iam se batizar e os que iam fazer a primeira comunhão. E os que iam se batizar eram muitos. E de berços católicos. Imaginem hoje, que já se passaram aí 20 anos e a situação piorou. Nem os católicos batizam seus filhos, porque iam esperar escolhê-los. E depois tem muitos oriundos do protestantismo, que não se batizam lá, só batizam adulto. Entre inválido, a maioria,
e válido alguns, em todo caso só batizam adulto. Então quando se convertem, tem que batizar também. Então nós vivemos num país de pagãos, praticamente, que são chamados de cristãos e não são, nem falsos cristãos, porque sem batismo não é nada, hein? É um pagão, propriamente dito. Então tem que ter esta dor do pecado e a instrução religiosa do catecismo para poder ser batizado, falando de um adulto.